Palavra do Senhor Deus, nós percebemos que os discípulos eles estão entrando num barco, obedecendo uma ordem que havia sido dada pelo Senhor Jesus Cristo para eles passarem para o outro lado do mar. Eu, observando esse texto, eu não encontrei dizendo que o mar aqui era o mar da Galileia, mas nós encontramos pelo menos mais um texto que se parece muito com esse texto. Só que no outro texto, a Bíblia não diz que Jesus andou por cima das águas. Só está dito aqui nessa história. Mas na primeira história, onde nos relata que os discípulos se depararam com uma grande tempestade, Jesus estava dentro do barco. E aqui é diferente. Jesus ordena que os discípulos entrem na embarcação e passem para o outro lado do mar. E Jesus fica sozinho. E os discípulos obedecem prontamente a ordem que haviam recebida da parte do Senhor. Agora o que eu acho interessante é que quando eu observo a esse texto, eu percebo que quando Jesus diz para os discípulos, entrem no barco e passem para o outro lado, a Bíblia diz que o dia já está terminando, ou seja, já está se iniciando a noite. Então eu posso entender que era mais ou menos 6 horas da tarde, porque o dia para o judeu termina 6 horas da tarde, aí começa a noite. Observe só, Jesus quando dá a ordem para eles entrarem no barco, a gente pode entender que era 6 horas da tarde. E a Bíblia diz que eles começam a navegar. Eu quero que você entenda que o barco que os discípulos estão usando não é um barco movido a motor, até porque naquela época ainda não havia esse tipo de barco. Era um barco movido a remo. Os discípulos estavam remando. Eles estão saindo dali, da beira do mar. Eles estão indo com o intuito de atravessar para o outro lado e eles estão abordando força. Eles estão remando. E a Bíblia diz que lá pela 4ª vigília da noite, olha só o tanto que esses homens remaram. Eles saíram 6 horas da tarde, ficaram remando no mar, com o objetivo de atravessarem. E a Bíblia diz que a 4ª vigília da noite, ou seja, a noite para os judeus, ela se dividia em 4 vigílias. Era de 6 horas da tarde a 9 da noite, de 9 à meia-noite, de 3 horas da manhã e de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. 4 vigílias de 3 horas cada. E a Bíblia nos mostra que a 4ª vigília da noite, olha só o tanto que eles passaram remando. Eles saíram da beira do mar, era 6 horas da tarde, e a 4ª vigília da noite, que horário era esse? Era de 3 horas da manhã às 6 da manhã. Era nesse período aí, era de 3 da madrugada às 6 da manhã. Eles estão remando no meio do mar. E a Bíblia diz que de repente eles são surpreendidos por fortes ventos contrários que começam a soprar contra aquela embarcação. Os discípulos se vê agora aperreado, eles entram em pânico, quase que em desespero, porque eles estão lutando, remando para chegar do outro lado e de repente surgem ventos contrários que estão impedindo que eles avancem. Os ventos estão impedindo que eles continuem prosseguindo na sua viagem. Eles estão completamente diante de uma grande dificuldade. Nesse dia o desespero era muito grande porque Jesus não estava no barco. E quando Jesus não está no barco, qualquer pessoa entra em desespero. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é: nós vamos morrer. Era assim que os discípulos estavam. A Bíblia diz que eles percebiam que o barco se enchia de água. O barco era açoitado pelas ondas, pelo vento forte. E os discípulos quase todos estão apavorados. Ou por que não dizer todos? Mas a Bíblia diz que de repente eles percebem que está vindo alguém caminhando por cima das águas. Agora, meus queridos irmãos, quando eles veem que está vindo alguém caminhando por cima das águas, aí é que eles entram em desespero e começam a dizer: é um fantasma. Aí foi que eles se assombraram. Imagine só, diante do desespero dos discípulos, como era que não estava o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Jesus, ele estava calmamente observando,
desespero dos discípulos, além deles ter passado a noite quase toda remando, se esforçando para chegar do outro lado, agora estão em desespero diante de uma grande tempestade, de ventos contrários que estão açoitando aquela embarcação. Mas Jesus vai se aproximando e, percebendo que o desespero dos discípulos era grande, ele diz: não temas, sou eu. Aí a Bíblia diz que neste momento, enquanto Jesus diz: não temas, sou eu, Pedro, ele responde: se é mesmo o Senhor, ordena que eu vá ao teu encontro. Aí Jesus fala: pois vem. Aí a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele começa a caminhar, tudo está tranquilo ali, a vida de Pedro, no sentido dele estar caminhando e pisando firmemente sobre as águas. Mas de repente ele sente o vento forte batendo no seu corpo, e a Bíblia diz que ele para de olhar para Jesus Cristo e começa a olhar para as ondas. E diante disso, a Bíblia diz que ele passa a afundar nas águas. E à medida que ele vai afundando, ele começa a gritar dizendo: Senhor, me socorre. E a Bíblia diz que Jesus, chegando perto dele, pega em sua mão e diz assim: homem, por que duvidar-te? Homem de pouca fé, por que duvidar-te? E entra com ele no barco, ordena ao mar que se aquiete, ordena ao vento também que se aquiete. E a Bíblia diz que tudo torna uma grande bonança. E eles glorificam ao Senhor nosso Deus. Então, foi tudo isso que aconteceu, meus queridos e amados irmãos. Mas, diante aqui desta história, eu encontrei pelo menos 4 lições importantes para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Eu quero aqui citar qual é a primeira lição importante que eu encontro aqui nesse texto, onde os discípulos estão em desespero diante da tempestade e Jesus chega para os socorrer. A primeira lição que eu encontro é a seguinte: por mais que os problemas possam parecer grandes para nós, para Deus é tão insignificante que ele caminha por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu digo para você neste momento, quem sabe você se depara com tempestade neste momento, quem sabe você está com a sua vida aflita, quem sabe você está diante de grande dificuldade. Eu digo para você neste momento aqui, diante desse texto, saiba que mesmo que para você esses problemas parecem ser muito grandes, para Deus não passa de nada. Para Deus é tapete para ele passar por cima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu querido irmão, que você possa, neste momento, se alegrar na presença do Senhor, mesmo diante dos problemas que você está passando. Saiba que para Deus esse problema não é nada, significando que Deus tem poder para resolver. Esta é a primeira lição que eu encontro aqui nesse texto. Por mais que os problemas possam parecer grandes para você, para Deus é tão insignificante que ele passa por cima. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu encontro aqui nesse texto é a seguinte: nunca deixe de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Observe que quando Pedro ele sai do barco e segue caminhando por cima das águas, enquanto ele está olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, ele permanece firme, ele permanece seguro. Mas a partir do momento que ele desvia o olhar, que ele deixa de olhar para o Senhor Jesus Cristo e começa a olhar para as ondas que estão se levantando, a Bíblia diz que ele passa a afundar. Então, queridos e amados irmãos, esta é a segunda lição. Diante das tempestades da vida, nunca deixe de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Enquanto você estiver olhando para Jesus, não importa o tamanho da tempestade que se levante para tentar te assolar, você vai permanecer firme, caminhando seguro, e a vitória será certa em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira lição que eu encontro aqui nesse texto, que diante da tempestade nós precisamos viver, aleluia, é não deixar de acreditar no Senhor. A terceira lição é: não duvide do Senhor. Observe que quando Pedro ele está caminhando por cima das águas e ele afunda e começa a gritar pedindo para o Senhor o socorrer, quando Jesus pega na mão de Pedro, Jesus
pergunta assim para ele, homem de pouca fé, por que duvidar-te? Aí eu pergunto para você, o que é que tem a ver Pedro afundando e Jesus perguntando aqui nesse texto, por que duvidar-te? Mas se você voltar uns textos atrás desse texto aqui, onde Jesus faz esta pergunta, você vai entender lá no início que Pedro, ele havia duvidado do Senhor. É por isso que aqui no final, quando Jesus está socorrendo Pedro, ele faz esta pergunta, homem de pouca fé, por que duvidar-te? Eu quero convidar você para nós observarmos aqui o versículo de número 26. Está escrito assim, ó, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Observe só o que Jesus disse para eles diante do medo que eles estavam ali mostrando, ao perceberem que vinha alguém caminhando por cima das águas. Jesus, para tentar acalmar, ele disse, não temais, sou eu. No versículo 28, após esta declaração que o Senhor Jesus Cristo acabara de dizer para os seus discípulos, está escrito, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha só, aqui está a dúvida mostrada ali por Pedro. Quando ele diz, se és tu, ele não estava acreditando que de fato aquele que estava se aproximando da embarcação, caminhando por cima das águas, era o Senhor Jesus Cristo. Está bem claro, ele diz, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. É por isso que quando ele está afundando e ele clama por socorro ao Senhor Jesus Cristo, Jesus pergunta, homem de pouca fé, por que duvidar-te? Então, esta é a terceira lição que nós encontramos aqui nesse texto. Não duvide do Senhor. Por mais que pareça a tempestade, aleluia, nos vencer, por mais que pareça que nós vamos ser assolados, por mais que pareça que nós vamos perecer, por mais que pareça que nós vamos naufragar, não duvide do Senhor. Permaneça acreditando no Senhor. Esta é a terceira lição que nós encontramos aqui nesse texto. A quarta lição que nós encontramos aqui nesse texto é a seguinte, em meio à tempestade que a gente conhece quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a quarta lição que nós encontramos nesse texto. É em meio à tempestade que realmente a gente sabe quem é Jesus de Nazaré. Às vezes você passa anos e mais anos dizendo que está servindo ao Senhor Jesus Cristo sem nunca ter tido uma experiência com Ele. Agora entenda nesta noite, é através das tempestades da vida que a gente passa a conhecer quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, quando você estiver diante de uma grande tempestade, não perca a sua cabeça, aleluia, não desista da sua caminhada, eleve o seu pensamento a Deus, permaneça de cabeça erguida, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, e é através das tempestades da vida que nós vamos conhecer quem realmente é o Senhor Jesus. Ele é o mesmo Senhor. Assim como Ele acalmou essa tempestade aqui na época dos discípulos, Ele acalma as tempestades também nos nossos dias. Basta tão somente você acreditar, basta tão somente você depositar a tua confiança no Senhor Jesus Cristo e grandes coisas Ele fará sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus para sempre. Nós vamos aqui seguir louvando a Deus com mais um hino. O Jonatas está ali chorando. Também hoje ele tomou 2 vacinas. É bem um lugar da vacina que está meio dolorido. Nós vamos louvar a Deus, mas eu quero mandar aqui um alô para os irmãos que estão aqui nos acompanhando. Um alô aí para a irmã Manana Assis, é a irmã do Fernando, né? O Fernando aqui, que mora no mesmo povoado que eu estou morando. Que Deus abençoe sua vida.
abençoe a vida aí do seu pai, o irmão Moisés, e também da sua mãe, e também do seu filho.